Na real, assim, cara, a gente surgiu em 2010, 11, né? Tem um estouro. Em 2012 a gente já tava no RBS, ficou 5 anos. Aí foi meio chutado. Hoje a gente tem direito de transmissão de campeonato, sabe? A gente tem... criou pay-per-view pra isso. A gente faz podcast, a gente faz conteúdo em texto, sabe? A gente tinha esse plano aí, mas por diversas razões não aconteceu. Não foi só um motivo, assim, vários motivos acabou não acontecendo. Eu realmente fico desconfortável, assim, falando da morte, assim, que eu tenho muito medo da morte. E quando o cara fala da morte em público, parece que chama, né? O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que você sabe muito bem, estão vendo já aqui, quem está assistindo, obviamente, né? Todos os contextos inseridos, a gente grava no Rocket Club, esse bar sensacional de São Leopoldo, na data que o Paulinho e o Michel, os proprietários aqui desse estabelecimento, estariam descansando. É o dia da limpeza, eles vêm aqui, são obrigados a abrir as portas pra gente gravar o nosso podcast, mas é porque esse ambiente merece extrapolar São Leopoldo e a gente tá tentando levar isso cada vez para mais longe. E estamos aqui novamente com uma figura muito reconhecida também no nosso estado, mas antes de apresentá-lo, eu tenho que fazer aqueles pedidos super necessários para que esse projeto continue de pé, né? Que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá o like, compartilha, ativa o sininho. Cara, são coisas que não custam absolutamente nada para vocês, mas que ao mesmo tempo respondem ao YouTube que esse conteúdo tem um certo interesse público, ou seja, ele vai ser obrigado a entregar para mais pessoas. Então faz isso aí, nos ajuda, que a gente com certeza vai se motivar a fazer coisas diferentes e trazer pessoas como o nosso querido Júnior Maiká. Eu mesmo. Primeiro quero pedir desculpa, né, porque eu já devia estar aqui há mais tempo, né, mas a correria... Cara, ser pai é um negócio absurdo, assim. Pianja deve saber bem. Ser pai é foda, velho. É difícil, cara. Mas deu tudo certo aqui. Mas então, se tu pede desculpa, eu sou obrigado a pedir também, porque uma das vezes a culpa foi 100% nossa, né? A gente combinou foi um desencontro. E deu um desencontro, Foi um mas desencontro. Deu vamos tudo viver certo. hoje, né? Claro, exatamente. Sem sofrimentos. E antes de a gente partir efetivamente para falar com o Maiká, que é o cara do Grupo Bairrista, né? Um dos idealizadores desse grande projeto aqui do Rio Grande do Sul, reconhecido também, extrapolando aqui o nosso Mampituba. Nosso não, né? Porque não é nosso, mas enfim, vocês entendem o que eu quis dizer disso. E então, antes de falar do Maiká, eu preciso valorizar também a equipe que está composta e que faz com que isso aqui esteja acontecendo. Nosso querido Anderson Cabelo nas câmeras, o Matheus Giuseppe, que não está aqui hoje presencialmente, mas faz todo o tratamento de áudio depois, para que a gente leve ele limpinho pro Spotify. Importante. Nosso querido Guilherme Biteco, né, que faz a produção, faz o contato, incomoda os nossos convidados. Mais um da família Biteco. Mais um da família Biteco, Guilherme Biteco. Ele é apelidado justamente por isso. Eu achei que era parente mesmo. Não. Mas parece, joga bola? Né? A bola é canseira. É cansado? É cansado, mas a aparência é parecida. E ele tinha o cabelinhozinho assim, igualzinho deles, crespinho, cachopinha, sabe? Não, mas se tem apelido de jogador é porque é bom. Obrigado. Como dizem os amigos. Mas essa pedalada não foi das melhores. Tu viu, né? Dá pra ver na caminhada dele. Você tava patinando. Dá pra ver na caminhada dele que não conhece das coisas, né? Então, nosso querido Guilherme Biteco, também agradecer. Antes nós éramos, como diria o bordão desse novo integrante do grupo, éramos somente 4. Agora, além de Anderson Cabelo, além de Guilherme Biteco, além de Matheus Giuseppe e de Matheus Beck, o apresentador que aqui está vos falando, nós temos a edição do nosso querido Bruno Barreto, que está fazendo os cortes, trabalhando conosco, fazendo parte da equipe do Olhos Papo. Bruno Barreto, que faz parte do podcast Caixa Preta, né, do Pedrão, do Arthur, do Potter. Então, ele é super reconhecido, não só daqui na nossa região, mas, né, um podcast de entretenimento puro, assim. Os caras, não preciso falar, todo mundo que tá aqui conhece o Caixa Preta. Então, Barretinho está nos ajudando agora e é uma grande honra para nós contar com esse grande cara, com esse cara que cresceu nesse meio, que enfim, estava fazendo cortes, estava mexendo no YouTube antes mesmo dos próprios veículos enxergarem o valor nesse produto. E justamente sobre isso é a minha primeira pergunta, minha primeira inserção, porque o Bairrista ele surge, né, inicialmente como também um conteúdo independente num período em que não se fazia conteúdo independente. Tu considera uma disrupção de cenário essa presença do Bairrista no Rio Grande do Sul? Cara, assim, pode-se dizer que sim. Eu acho que passa muito porque a gente tá ainda muito atrasado em algumas coisas, né, cara? Tem uma história aí que
Dizem que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, demoraram a chegar ao Rio Grande do Sul, né? Porque não tinha interesse no Sul, né? Só depois que eles descobriram que do outro lado da América tinha prata e outras coisas mais, né? Começou uma corrida para chegar do outro lado, né? E aí o pessoal começou a descer. Então dizem, né, que o Rio Grande do Sul ficou, o Sul aqui ficou, não tem costa retilínea, né? Não tinha como entrar, ancorar aqui de Laguna, acho que até a Colônia Sacramento. Então, cara, isso aí eu acho que se reflete ainda nos dias de hoje, assim. Eu acho que a gente tá num lance meio atrasado ainda, sabe? Tipo, geração de conteúdo e principalmente na forma de rentabilizar isso, assim, sabe? Essa semana eu tava conversando com duas pessoas de São Paulo que estavam aqui e tal, e conversando sobre o negócio, das coisas que estão rolando, assim, a comparação aqui e lá, cara, é a mesma coisa, sei lá, como se Porto Alegre fosse São Paulo e... Né, como se São Paulo fosse Porto Alegre e Porto Alegre fosse Rondinha, sabe? Eu me sentia assim, o Ernest vai à cidade, a família buscar pé, um troço assim. É patético, algumas coisas assim são, né? A gente meio que desistiu, assim, de algumas coisas, sabe? Então, acho que sim. Eu acho que na questão de conteúdo, nem tanto, assim, não. Foi algo... O Bairrista, quando surgiu, né? Começou a falar de humor e tal. Foi algo, assim, que chamou atenção, que abriu um monte de portas, que a gente fez um monte de coisa e tal. Foi mais pela graça, pela criatividade da gente, assim. Mas o conteúdo não é novidade, né? O brincar com a realidade, como a gente fazia. O Pasquim fazia, né? O Cacete Planeta, né? Antes de virar Cacete Planeta, fez, né? A Caceta Popular, o Planeta Diário. Enfim, né? Sempre teve esse tipo de humor e tal. Mas eu acho que algumas coisas que a gente criou ao redor disso, sim, né? A gente, depois de um período ali dentro da RBS, a gente voltou a ser totalmente independente. Na real, sim, cara, a gente surgiu em 2010, 11, né? Tem um estouro. Em 2012 a gente já tava na RBS, ficou 5 anos, aí foi meio chutado, e a gente, o que a gente vai fazer, né, cara? Aí ficou meio cachorro perdido da mudança, assim. Ficamos um ano e meio correndo atrás do rabo, comendo pão que já amassou, né? A grana caiu, e a gente se reinventou, assim, cara. E acho que hoje, para nos tirar da independência, assim, que eu digo de ser um veículo sozinho, assim, cara, demora muito, assim, sabe? Tem que ser um negócio muito bom, assim, pra gente... Que a gente tem uma liberdade editorial, a gente fala o que a gente quer, a gente se fode algumas coisas de grana e tal, né? É muito mais fácil vender estando dentro da RBS, enfim, ou de uma grande, embaixo de um grande... Não, a RBS é um exemplo que é o maior daqui, mas não é só a RBS, né? Mas assim, estar embaixo de um grande guarda-chuva é bom e tal para vender, mas tem algumas coisas que não paga, assim, sabe? A gente conseguiu se reinventar de uma maneira absurda, assim. Hoje a gente tem direito de transmissão de campeonato, sabe? A gente tem... criou pay-per-view para isso, a gente faz podcast, a gente faz conteúdo em texto, sabe? Produz coisas para os outros, faz lives para os outros, assim. Então a gente precisou também, né, dar tomar um pé na bunda ali, ficar meio sem eira nem beira para se reconstruir. E aí nesse processo todo a gente viu, cara, não dá para ficar fazendo humor pro resto da vida, sabe? Não dá para viver de comédia pro resto da vida. Então, desde 2017, 2018, a gente começou a flertar já com a verdade, digamos assim, né? E aí a gente começou a migrar o nosso conteúdo para coisas realmente factuais. Sempre teve uma brincadeira do Bairrista ser uma mega corporação. A gente sempre brincou que era o maior grupo de comunicação do mundo e tal. E no fim, não que tenha virado o maior grupo, mas a gente falava assim, tem redação, tem não sei o que, era assim, uma piada, né? Eu escrevia sozinho, a gente dizia, redação, não sei o que, papapá. E hoje tem uma redação, tem 10, 12 pessoas, né? Fazendo conteúdo, e aí, cara, acho que a disrupção tá nisso, assim, não tanto no conteúdo, mas na forma como fazer e algumas coisas que a gente tirou da cartola por necessidade também, sabe? Necessidade faz a ocasião, né? Tu tava citando sobre o período que vocês foram pra Gaúcha, como que foi esse trâmite para vocês irem lá? E em algum momento tiveram impedimentos, assim? A gente sabe que, sei lá, vamos transportar para outros grupos, um Hermes e Renato, que seja, foi em algum tempo para outros locais, saiu da MTV, que era uma coisa
né, 100% free. Sim. E daí surge aquele Laranja Mecânica, teve que mudar um nome, mas com propostas totalmente distintas, porque tava numa TV aberta, né? A primeira coisa que me veio à cabeça de alguém que era MTV, mas tinha um quê de independente, assim. Vocês tiveram alguns esses impedimentos, e como é que foi essa negociação, digamos assim? Cara, foi, assim, é engraçado que o Bairrista surgiu, assim, numa vontade que eu tinha de escrever, sabe? Sempre quis escrever. E a internet propicia isso, né, cara? Tu faz um blog, faz alguma coisa e tal. Então, e aí depois de um tempo eu tava escrevendo no Correio do Povo, assim, sabe? Porque eu escrevi 1 ano e meio no Correio do Povo. E aí a gente fazia algumas coisas com agência, né, juntos, assim, o Edu e eu, né, que hoje nós somos sócios, né? Que é padrinho da minha filha, meu amigo, enfim. E aí a gente conheceu um cara lá, o Gustavo Sperbi, trabalhava numa agência na Paim. A gente fez um negócio legal com a Polar uma vez. Podia citar a marca? Não podia? Pode, tudo certo. Enfim, fizemos uma ação legal com a Polar lá e tal. E aí depois ele foi trabalhar na RBS, né? Foi trabalhar na Gaúcha. Foi trabalhar na RBS, no marketing e tal. E aí sugeriu o nosso nome lá, né? Eu, o diretor da rádio, que era o Ciro Martins, também já curtia e tal. E aí a gente foi pra eles nos venderem, sabe? Pra eles venderem as coisas do Bairrista e tal, e só. Aí, cara, o Ciro era meio doido, tá, tem o horário das 7, vago aí, querem fazer, aí, óbvio, né? Cheio de leite pra dar, louco pra trabalhar, na Gaúcha, né? Bora, aí começou segunda, depois foi segunda, quarta e sexta, depois foi todos os dias. Aí a gente falou, vamos fazer a transmissão do Sala e Vídeo, aí fizemos a transmissão do Sala e Vídeo, aí o pessoal via. Aí já pedia pra fazer em outros lugares, na jornada, não sei o que, isso em 2016, né, cara? E assim, restrição de conteúdo nunca teve, cara, nunca teve, assim. Eles sempre disseram assim, cara, a gente não vai se envolver nos negócios de vocês, inclusive se vocês fizerem merda, vocês vão responder, né? Que teve, assim, no começo foi uma restrição de algumas pessoas de dentro, assim, galera que ia pro microfone e tal, assim. Mas que na real, assim, nem era birra, sabe? Era, tipo assim, desconhecimento, assim, as pessoas achavam que a gente a gente tinha uma fama de falar mal, sabe, de ser troll, assim, na internet, mas não era, a gente nunca foi. E, cara, foi questão de tempo, assim, no fim todos ficaram nossos amigos, a gente fez coisas juntos com vários deles, assim, né, ajudamos em projetos também e tal. Foram 5 anos muito bons, assim, mas aí depois foi minguando, assim, a questão da grana e tal, mudou muita coisa na estrutura interna, e aí não foi sendo legal pra gente, sim. Aí a gente viu que ia terminar, assim, que o contrato ia ser renovado e tal. Né? Mas assim, restrição de conteúdo nunca, cara, nunca teve, assim. A gente também nunca, às vezes pegou pesado um pouco, assim, às vezes errou, né? A gente errou também em conteúdo, assim, às vezes, né? O humor é um troço meio, uma linha muito tênue, assim, né? Né? Às vezes tu não controla a interpretação dos outros, ou às vezes tu erra realmente, né? No que tu quis dizer e tal. E a gente também pegou esse período, a gente aprendeu, né, cara? A gente ainda tá vivendo um período de muita mudança, né, na forma de se comunicar, né, em coisas que a gente infelizmente ouviu crescendo, né, e achando que era certo e errado, né, então a gente passou por esse período também, assim, mas nunca, cara, nunca teve nada assim de dizer, tirem isso do ar, apaguem isso, nunca, não é passar pano mesmo, assim, nunca aconteceu. Sim, eu vejo que geralmente quando eu penso em bairrismo gaúcho, assim, a gente tem aquela parada bem conservadora, né, meio entre aspas, separatista, assim, sabe? E eu vejo que tinha muito essa brincadeira, mas óbvio, sempre em tom de brincadeira no início, mas ao mesmo tempo acompanhando vocês, acompanhando o Bebendo e Falando, outros produtos que vocês têm hoje, se vê que o pensamento, entre aspas, ideológico de vocês aparentemente é o contrário, total, né? É o contrário, mais desconstruído, assim. Sempre foi assim, ou tu acha que foi uma parada que com o tempo tu passou a ser um problematizador maior? Não, sempre, a ideia sempre foi fazer essa ironia. Sempre foi fazer essa ironia do gaúcho melhor em tudo, né? Daquela coisa de tudo ser melhor aqui, dessa hipérbole constante que é ser gaúcho, né? E hoje em dia a gente nem mais flerta tanto com isso, né, cara? Acho que mais ficou o nome mesmo, que é um nome forte, né? Uma marca que ficou forte, assim, ficou conhecida e tal. A gente tá com 11 anos já, né, de bairrista e tal. É uma loucura isso, cara. Mudou minha vida, assim, né? Nem fazia ideia disso.
Mas sempre foi ironia, sabe? Sempre foi, tipo assim, muita gente achava que era uma coisa de exaltação Rio Grande do Sul e tal, mas na verdade a gente tava rindo disso, né? Era uma ironia muito, muito fina, assim, né? Tipo assim, tinha gente que achava que tava exaltando os negócios aqui, mas na verdade tá rindo de si mesmo sem saber, assim. Então era muito sutil isso. E uma coisa que eu amo, assim, que é esse, que eu sempre gostei, né? Que é esse humor que flerta com a realidade, que pega uma notícia e transporta, né, pra algum lugar, assim. Hoje, o maior expoente no Brasil é o sensacionalista, né? Que ainda faz esse tipo de conteúdo e tal. Mas esse tipo de humor, pra mim, me divertia muito fazendo, assim, sabe? E foi um período muito criativo, assim, né? Nossa, assim, tal. Pra escrever, pra fazer coisa, pra fazer negócio. O Edu é um cara extremamente criativo também, inteligente, sabe? Uma mente muito aguçada, assim. Então, a gente teve um período ali de jovial também. A gente tava antes dos 30, né, cara? Pô, vou fazer 38 agora. O Bahia começou, eu tinha 27, né? Não era casado, não tinha filho. Então, era um período ali de efervescência, assim, também. Eu vindo para Porto Alegre, que eu sou de Cachoeirinha e tal, que é do lado, mas é diferente, né, de morar e estar, né, em Porto Alegre e tal, conhecendo gente nova e sendo impactado por referências novas. Então, foi um período, assim, de muita efervescência, assim, pra gente, né, e criatividade, assim, de ebulição. E eu acho que ainda voltando lá na primeira pergunta da disrupção, eu acho que isso que a gente conseguiu de não ser esse golfinho, né, que pula, faz uma ondinha e mergulha de novo, né, de ter conseguido manter isso, né, durante 10 anos vivo e pulsando e sendo relevante de alguma forma e gerando conteúdo e criando coisas. Acho que essa é a nossa disrupção, assim, né, de ter conseguido, a gente vive disso, é o nosso negócio, né, cara. A gente, né, ajuda a sustentar a minha família com esse negócio, sabe? É uma loucura, assim. Então acho que aí tá a disrupção, sabe? Agora, sobre o conteúdo, cara, era justamente isso, assim, mas aí tem esse momento, né? A gente chegou num ponto que a gente disse assim, tá, cara, a gente não vai conseguir ficar vivendo de humor pro resto da vida, sabe? A gente quer mais coisas, né? A gente sempre pensou grande, assim. Então a gente começou a criar várias coisas, sabe? Transmitir futebol, fazer live pros outros, né? Podcast, conteúdo em texto, enfim, a gente fez mil coisas, fez livros, já fez documentário, fez jornal, a gente não para, assim, sabe? Mas hoje a gente já enxerga uma constância maior, assim, antes a gente tinha muito mais energia, muito mais disposição, então a gente entrava em todas, né? Fazia tudo, não dormia, fazia isso, fazia aquilo. Agora a gente já tem um outro ritmo, assim, tá? A gente já vai nos pontos certos, assim, né? E algumas coisas a gente deixou de mão, né? Como o humor, por exemplo. Não deixou de mão, largou, assim, né? Mas a gente não faz humor, assim, a gente faz coisas bem humoradas, mas a gente não parou de fazer comédia, né? Em texto, principalmente. Tu citou, né, a transmissão dos jogos, vocês têm os direitos de transmissão da Federação Gaúcha de Futebol para alguns jogos, para algumas competições. Algumas. E eu trabalhei no Grupo Sinos aqui, né, durante 11 anos e meio, no Jornal VS, Jornal NH. A gente imprimia os jornais ali no Grupo Sinos. Eu lembro. E aí eu trabalhei durante bastante tempo ali e sempre cobri o futebol do interior, sempre cobri Novo Hamburgo, Aimoré, Sapucaense, Igrejinha. Só no rádio, jogo fora ou só no rádio? Fora rádio. Cara, às vezes, por exemplo, como eu sou muito fanático, sou muito torcedor do Aimoré, final da divisão de acesso, por exemplo, Pelotas e Aimoré, cara, eu fui de carona com os malucos, entendeu? Sim. Aí eu ia mais na raça, assim, porque eu curtia o bagulho, sabe? Não tinha onde ver o jogo? Não, fui pra cobrir o jogo lá, né? Ok. Fui pra cobrir o jogo lá, mas só pra estar em loco. Teria condição de fazer no rádio e os caras me mandaram uma foto pra lá. Pro impresso e pro site funcionava, né? Claro. Pra fazer. Mas eu ia. E ao mesmo tempo, isso pra gente interior foi muito positivo, né? Vocês fazerem essas transmissões, era algo que não tinha antes em vídeo. E essa é uma pira de vocês que surgiu como? Como que esse diálogo com a federação? Cara, as transmissões surgiram lá na Gaúcha ainda. A gente sentiu que eles estavam nos escanteando, assim, na questão comercial. E algumas coisas mudaram lá também, sabe? Umas estruturas internas de venda, assim. Então a gente foi ficando para trás e a gente viu que estava começando a faltar grana e a gente começou a pesquisar, né, sobre algumas coisas. E uma das ideias que a gente teve foi que o Sala era um programa
tipo assim, é um programa, o Sala de Redação é um programa de esporte como uma Sport TV, como uma ESPN, mas a transmissão era precária, né? Eram umas câmeras de segurança em cima, assim, parecia uma reunião do Santo Espírito, só via os cocos dos velhos. E aí o Ciro, que era maluco, né? Que era o diretor da rádio, a gente conversava com ele sempre nos ouvia, sempre ouvia nossas sugestões, né? Sempre nos valorizou, assim, nos respeitou muito, né? Na nossa loucura jovial ali. E aí a gente apresentou um projeto, e aí o Sala é uma coisa muito grande, passou por várias instâncias, foi aprovado, e a gente fez aquela digitalização do Sala em 2016 e tal. E aí a gente começou a se especializar em transmissões. Aí depois o pessoal foi vendo, foi pedindo, faz o nosso programa e tal. E foi uma forma de a gente ganhar mais dinheiro, né? Porque a gente tava perdendo dinheiro no outro lado lá, né? E aí foi uma forma de se manter, até que chegou um ponto que eles viram, cara, a gente não precisa deles para fazer isso, e as outras coisas que eles faziam não servem mais. E aí acabou. E aí a gente ficou com essa expertise de live, né? E a gente faz pra gente e começou a fazer e tal. E aí a gente teve um contato, assim, com o pessoal da federação, que sempre foi muito solícito, sempre foi muito parceiro, né? Na verdade, assim, não é que a gente tem os direitos, assim, né? Aquela coisa, falando assim, parece que é a Globo, né? Uhum. Que a gente bateu parece lá, monopólio, assim. que a gente foi lá e falou assim, não, nós queremos isso e aquilo. É uma grande parceria, né? Uma relação muito boa que a gente tem com eles, de ajudar nas transmissões do futebol gaúcho e tal, né? O que não tem direito vendido, como o Gauchão da primeira divisão e as finais do Gauchão feminino. O resto a gente faz tudo, cara. A gente faz a divisão de acesso, Série A2, terceira, Copa. Ano passado a gente fez Santa Catarina também. Ano passado, 2021, a gente transmitiu 520 jogos, cara. É um absurdo, assim. Foi Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim. Segunda, terceira, feminino, Copa e Sub-17, Sub-20. Ao todo, ano passado, foram 500 e poucos jogos. Esse ano a gente não fez Santa Catarina, a gente brigou pela primeira divisão de Santa Catarina, mas não conseguiu. Aí sim, né, num projeto maior, assim, a gente tentou muito a primeira divisão do catarinense, mas não rolou. Aí esse ano, olha as ironias da vida, né, a gente trabalhou ajudou a RBS a transmitir o Gauchão, né, os jogos dos clubes do interior ali, que não tem a net e tal. Voltamos a fazer negócio com a RBS depois de muitos anos. E fizemos esse agora agora em novembro, né, no dia 12, sábado passado, sábado agora passado, a final da Copa FGF em Passo Fundo e tal. E aí foi assim, foi num diálogo, numa parceria, numa relação muito boa, bem construída, bem solista, né, assim, de ambas as partes e tal. A gente ajudou a fazer as transmissões e tal. Porque era um negócio que, cara, veio a pandemia, né? As pessoas não podiam ir no estádio, né? Não tinha como ver o jogo, né, cara? Então, assim, foi bem nesse momento aí que as coisas começaram a ficar mais... A gente já tinha feito alguns jogos assim, esporádicos, aí vem a pandemia, né? E aí, tipo, não tem como assistir o jogo, né? Não tem como ver o Aimoré, não tem como ver o Pelotas, não tem como ver o São José. E aí a gente fez aí nós do bairrista, fizemos um investimento pesado em equipamentos, né? E aí câmera e essas paradinhas, tudo que tem aqui, zoom e o caramba, e mesa, e Teradec, e cerebro, caralho, o parceiro ali deve saber bem. E aí a gente começou a transmitir mais, né? Também foi legal porque a gente, as transmissões da FGF TV priorizam a galera que está começando, a narração e comentário também, então, né, muita gente ganhando espaço para comentar, para narrar, homem, mulher e tal. O Gauchão feminino a gente fez até as semifinais, né, também. Então, cara, foi assim, é muito legal. Eu aprendi muito com o futebol do interior, aprendi muito, já tinha ouvido bastante sobre o futebol do interior com os guris do Sportier, né, meus amigos. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente, é um futebol bem orgânico, assim, sabe? Bem pulsante, assim, porque, cara, é uma trabalheira para botar um time, para jogar um campeonato, tu sabe bem, né? Os caras que estão jogando ali também, cara, a gente tá acostumado com esse futebol aí multimilionário, que é 1%, né? Que é bem longe da realidade. Então a gente tenta fazer um trabalho bonito, tenta sempre honrar os clubes, né, cara? Moré, Pelotas, Veranópolis, Esportivo, enfim, de Passo Fundo, São Luís de Juí, clubes com muitas vezes centenários, né?
A gente sempre tenta fazer tudo com muito carinho, assim, dar muita atenção, ser o mais preciso. Às vezes erra, obviamente, né? Sim. Mas ser preciso com a informação também, tratar com respeito os clubes, sabe? Não vir com essa arrogância, assim, de Grenal, de quem acompanha Libertadores, né? Como a gente acompanha. Como eu acompanho, eu sou gremista, né? Sim. A gente realmente vai pesquisar, busca informação, né? Eu tô num processo de estudar também mais, assim, que eu tô comentando jogos, né? Tô no processo de estudar também, fazendo cursos aí de análise e tal. Então, cara, tem sido uma oportunidade incrível, assim, né, de mostrar o futebol gaúcho, masculino, feminino, federação super parceira, super solícita, né, interessada também em melhorar as coisas, né, para o futebol gaúcho. Então tem sido bem legal. Não, tu falou sobre essa coisa de valorizar o interior, de respeitar, de entender o contexto que está inserido, né? Isso é muito importante, a gente que sempre cobriu o futebol e do interior principalmente, né? A gente vê o quanto isso é. Às vezes o cara fica olhando assim, numa televisão principal, os caras, não sabe o nome de ninguém, não sabe o contexto, fala errado, ou fala o mascote errado, coisas básicas, né? Isso dá uma machucada ao pessoal do interior. Eu entendo que, tudo bem, não é interesse público, mas aí tu vê a expertise de gente grande, né? Uma vez eu fui entrevistar o Filipão, veio visitar o Arilson, tava treinando no Aimoré aqui. O Filipão veio aqui e era pra ser uma coisa bem interna, mas como eu tinha um passe livre ali, o presidente do clube me soprou, Matheus, seguinte, o Filipão vai colar aí, só vem aqui. Não fala pra ninguém, vem aí, aparece e, vai dar uma entrevista com ele. Beleza. O Filipão já era pentacampeão, já tinha treinado Chelsea, já tinha treinado Portugal, já tinha treinado... Faz pouco tempo, faz pouco. Faz uns 2, 3 anos. Isso aí, faz pouco tempo. E aí, daí reuniu toda a galera, os jogadores, o Aimoré tava nas vias de subida de acesso, faz uns 4 anos, eu acho. E aí eu pensei, o que o Filipão vai falar, né? Daí tu vê o porquê que o cara é o Filipão, né, meu? Ele em nenhum momento veio falar que, porque ele falou pro Nani que tinha que cobrir o lateral e deixar pro Cristiano. Não, tá ligado? Ele não meteu uma arrogância, ele não falou do Ronaldo, do Rivaldo, ele não falou da Premier League, tá ligado? Ele falou do Caxias, quando ele tava lá. Eu sei o que é que vocês estão aí, eu já joguei bola, eu joguei no interior, eu já treinei clube menor, eu sei que vocês estão com uma ambição maior, tem caras jovens aqui, e às vezes os caras não têm noção, acho que todo jogador que tá no interior é ruim, cara, mas são campos que não têm a mesma qualidade, são estruturas inferiores, são alimentações que os caras não têm, suplementação. Muitos caras ali talvez tivessem uma sorte, poderiam se tornar grandes jogadores, cara, ou no mínimo medianos. Eu vou te dizer, cara, assim, eu comentei muitos jogos esse ano passado, assim, aprendi muito com o futebol do interior. Tem muita gente de qualidade que tu vê, assim, que às vezes é a parte física, né, que um clube não tem a estrutura de um clube de primeira divisão. O Inter agora pegou o alemão, né? Assim, tem muita gente boa no interior. Pedro Henrique já tinha jogado no Caxias, mas ele nunca tinha jogado em clube grande no Brasil. Cara, assim, treinadores, assim, cara, evolução tática, tu vai fazer jogo de terceira divisão e os caras com saída em 3, evitando balão, mesmo com dificuldade do gramado. E a gente fica feliz de mostrar isso, entendeu? De mostrar. O futebol feminino tá em uma evolução constante também. É um processo que tá acontecendo. Muitas vezes, quando eu tô comentando, assim, cara, eu já comentei jogos de Grêmio e Inter e tal. É bem diferente pra mim, assim, cara. A minha exigência com Grêmio e Inter, com times de primeira divisão, é muito maior, assim, sabe? Não é passar pano, assim, mas é justamente entender o contexto, sabe, cara? Tem clubes ali que já tava jogando quarto domingo, tipo assim, joga em casa quarta, domingo joga em Passo Fundo, aí volta pra Juí, aí vai pra Pelota, sabe? Cara, é tudo terrestre, não tem a recuperação lá, os equipamentos de físio, no descanso mesmo, às vezes o rango não é o ideal pra, né, uma alimentação pro atleta e tal. Então, assim, o meu comentário nos jogos não é que ele brando, não é isso, sabe? Mas ele é propositivo. Ele é, assim, de empatia, sabe? De às vezes entender que não vai ser mais do que aquilo ali, por mais que todos que estejam ali envolvidos queiram e saibam dar mais que aquilo, entendeu? Tem momentos que simplesmente... E, assim, é um negócio que a gente leva pro bairrista. A gente sempre falou, antes de transmitir coisa, enfim, nós não somos um veículo porto-alegrense, né? Por mais que às vezes tenha faltado braço na redação ali, né? A galera escrevendo focada aqui, a gente tá em Porto Alegre, né?
Mas, cara, a gente sempre falou assim, cara, vamos falar o máximo possível dos clubes do interior, do que está acontecendo no interior, das festas lá, da FenaChamp, FenaMilho, né, essas coisas que movimentam o interior do estado, que assim, cara, nós não somos um veículo porto-alegrense, nós somos um veículo do Rio Grande do Sul, né, e à medida que a gente for avançando, né, e tiver mais gente trabalhando com a gente, mais a gente vai falar de outras coisas, assim, sabe, a nossa ideia é realmente ter gente em cidades chaves do estado, em regiões, para cobrir o local, para falar de lá, para mostrar as coisas que estão acontecendo lá. Se a galera for ver o nosso conteúdo, vai ver que a gente já está, né, falando assim, de coisas ao redor, né, todo o mapa do Rio Grande do Sul, e isso para o futebol também, para a gente ter legitimidade, para ter, né, validação, para a gente chegar lá e fazer uma final de Copa FGF, Passo Fundo e São Luís, como teve agora, né, e ser bem recebido e ter mensagem aqui, o cara venha comer churrasco com a gente, justamente por isso, sabe, para não ser aquela coisa dos Beatles chegando no interior, falando, não, cara, a gente entende o contexto, a gente fala disso aqui, a gente sabe o que está acontecendo. Essa sempre foi a nossa ideia. E não tratar como já, não vou generalizar, mas às vezes acontece e o pessoal fica triste, né? Tratar como galhofa, que nem tu disse. Sempre como uma coisa, nossa, olha que loucura, tem uma pomba aqui, tem um sei o quê, o gramado é ruim, a bola vai por baixo. A gente já brincou muito com isso, assim. É legal, mas não é só isso, né? Mas quando a gente transmite, não, assim. Né? Às vezes a gente brinca, né? Sim. Agora teve um jogo do esporte, teve 6 expulsos, a gente falou, os caras querem jogar o gauchão, né? O gauchão é viril, né? Bom, eu cobri o Sapucaense, tu lembra uma vez que teve uma prisão do jogador do Sim, a gente tava transmitindo o jogo. Eu tava lá também. Eu tava lá também, conheci o cara de cobrir os jogos ali, era o atacante reserva, né? E tem perrengue também, teve um jogo, acho que foi até no Sapucaense, que faltou luz por causa da chuva e não teve transmissão. Aquele faltou jogo. Luz, não tinha luz de internet, acabou, né? Nosso Arthur Mesquita Dias é complicado. Aquele dia foi engraçado, o Alê Menezes, centroavante, né, era o treinador do Sapucaense. Sim. E eu me lembro que eu tava na beira do campo ali, e aí, entra a Polícia Civil, algema o centroavante do cara no banco, e aí começa o jogo, acontece igual, normal, jogo rolando assim, né, e aí o Alê Menezes pegou e fez um sinal, assim, pra mim, tava aqui assim, ó, o jogo rolando, ele fez assim, não, o que aconteceu? Tiraram o centroavante algemado, que houve? O que me disseram é que ele é o piloto de fuga de uma gangue aí que tá cometendo uns assaltos e ele é o motora do negócio, tá ligado? Ele, mas o cara tá aqui, treina com nós todo dia e viaja e nunca... Pois mas de repente ele tava tentando aí, mas, né, tava no outro lado ali também, né? E tem muita gente que tá envolvida no futebol, né, que às vezes trabalha, né, tem emprego também e tal, além de jogar, né? Isso acontece bastante, assim, no feminino tá acontecendo ainda, então... É um processo, né, cara? Claro. É um processo. Mas aí tem uma questão que é histórica também, né? Assim, e aí, né, eu acho que vai além dos clubes, né? Eu acho que tem uma questão com marcas da região. O Rio Grande do Sul tem uma... e aí esbarra na gente aqui também. O Rio Grande do Sul tem uma restrição, assim, sabe? O gaúcho é desconfiado, né, cara? Aí tu vê as mesmas marcas nos mesmos lugares sempre, assim, sabe? Os caras não apostam em nada novo, nada que tenha uma chancela, assim. Cara, quando a gente na RBS, para vender um negócio era uma barbada, sabe? Hoje para vender é um parto, assim, sabe? E a gente... coisas que a gente fez com entregas super positivas, absurdamente boas, né? Em números comprovados, enfim, não adianta nada, assim. A gente vai... não tem uma sequência, né? Sempre tem uma barganha, o valor é... Às vezes a gente nem aceita, sabe? Não é porque tá sobrando, não é isso, não é arrogância, mas tipo assim... Às vezes é um valor tão ínfimo, assim, sabe? Que às vezes a gente aceita, tipo assim, vamos abrir uma porta de comunicação com essa marca. E aí a gente faz o negócio e a marca some, sabe? Tipo assim. Então, e isso aconteceu com o futebol também, sabe? Claro que tem má gestão dos clubes, né? Que teve, não todos, mas enfim, teve má gestão e tal. Mas E a má gestão no pequeno fecha, né? A do regional, beleza, se endivida, mas segue tocando. Um Profut aí, ou vende, faz uma SAF. Né? Então, assim, tem uma dificuldade também em fazer negócio, assim, sabe? Eu vejo por Pelotas, por exemplo, que é uma cidade bem rica, assim, né? E vejo os clubes com dificuldade em vender patrocínio lá e tal. Com torcida, né? Com torcida, com sócio, com estádio novo lá, o Brasil e tal. Pelotas também agora, né, tá na segunda divisão, mas enfim. Isso é uma coisa, infelizmente, é uma coisa do gaúcho, né? O gaúcho é desconfiado, o gaúcho, ele vai onde indicam, ele gosta da marca, ele gosta da chancela, né? E aí tu
as pessoas têm que se reinventar, se renovar de alguma maneira, né? Então é um jogo meio complicado, assim, de entender. Tem vários motivos, né? Porque que um pouco o futebol do interior, assim, passa por dificuldades e alguns locais até parou, né? Porque tem várias variantes, né? Vários motivos aí para isso ter acontecido. E tu citou, durante uma das tuas respostas, a respeito de uma expertise de transmissão que vocês tiveram, né, no transcorrer aí dessa trajetória, desse período na Gaúcha, e depois transportaram para o conteúdo de vocês hoje. Uhum. E eu quero voltar lá no início, assim, porque tu citou nessa conversa que teve com os caras de São Paulo, que tu sentia que Porto Alegre era Rondinha. Então, para mim, São Leopoldo é... Não falando mal de Rondinha, não, mas também só em relação a Porto Alegre, assim... E São Léo pra mim é São Pedro do Butiá, tá ligado? É, sei lá, Novo Cabrais, Mato Queimado, e eu tô conhecendo agora o estado, porque eu trabalho como assessor de um deputado, então eu varri na campanha no estado. Então eu conheci umas cidades que eu definitivamente não sabia que existiam, tá ligado? Sim. Então, Caibaté, do meu querido Gabriel, parceiro, que sempre eu acompanho aqui também, trabalha lá com a gente, é uma cidade de 5 mil habitantes. Então, aqui ainda é mais distante, apesar de nós estarmos no raio aqui da grande Porto Alegre, ainda é visto como interior, mas eu sempre digo pros guris, nosso projeto ele é de São Léo, e eu acho legal que a gente carregue na paleta essa identificação, mas, cara, não quero entrevistar só a gente do Vale dos Sinos, tá ligado? Eu quero trazer quero trazer o Potter, quero trazer o Fetter, como já fizemos, o Babu, que tava por aqui, nós puxamos ele pra cá, e tantos outros caras que a gente trouxe aqui. Mas aí o bairrista tem hoje esse posicionamento, como tem o Caixa Preta, que eu citei no início, né? Como tem hoje a Bárbara Sacomori e a Carol, que estão criando também o nicho delas ali. E tu vê, de certa forma, uma esperança nesse hub de criação independente, algo que a gente vê, dá pra citar dezenas, no mínimo, de podcasts estourados em São Paulo, Rio, né? E tu vê que tá cara, talvez a perna tá chegando aqui, devagarito, mas tá. Nessa conversa que a gente teve aí com o pessoal de São Paulo, a frase que ficou pra gente foi assim, cara, lá as marcas batem na nossa porta, sabe? Tipo, é um outro entendimento do negócio, assim, né? Aqui a galera não se ligou ainda no que o digital representa e como ele afeta as pessoas, né? E muitas vezes ele é mais barato do que, né, uma página de jornal, né, digamos assim. Ele impacta mais gente com menos dinheiro. Mas, cara, eu acho assim, teve um movimento aí de alguma dos guris, assim, Caixa Preta, o Duda, a Bárbara, enfim, de fazer coisa fora, né, de uma grande marca, assim, que quando começou, a gente já tava, né, fora, né, e a gente começou a ver esse movimento, a gente falou, cara, vai ser interessante, porque são pessoas muito conhecidas, né, principalmente os guris que faziam o Pretinho naquela fase deles ali era um fenômeno, né, cara? Os guris fazendo 2, 3 shows por dia, lotando teatro. Era uma coisa absurda, né? Foi um negócio histórico, assim. E eu achei, cara, esses caras vindo pra esse lado, as pessoas vão olhar melhor pra cá, assim, tipo, esses caras estão fazendo isso e tal, não sei o quê. Mas, assim, não tem muita melhora, não, assim, cara. Acho que na questão do conteúdo, sim, né? A galera viu que dá pra fazer, principalmente quando tu é independente, tipo o Duda, por exemplo, que é sozinho, né? Que tem uma super expertise, assim, com futebol, se dá bem com a turma do futebol, que é uma coisa dificílima de conseguir, né, cara? Entrevistar a gente do futebol, isso é mérito do Duda, né, cara? Total. Ele tem uma relação excelente com todo mundo, né, cara? É muito massa ver isso, né? E leva os caras na casa dele, faz um churrasco lá meio cru. Pior que eu gosto do churrasco cru também. Eu detesto. É bem passado. E ele... Meu, comer palha. Mas eu sou gaúcho, gosto de churrasco bem passado. Mas não é sangue, aquilo não é sangue, aquilo é uma enzima. É uma pequena enzima. Aquilo ali é doença. Não é nada. E aí, cara, tipo assim, é legal, né, de ver, assim, um cara como o Duda sozinho, falou assim, cara, eu não preciso... Eu sou o meu chefe, faturo, sei lá, 10 vezes mais que eu ganhava trabalhando lá e tal, não é pra mim, fez e tal. Agora, a gente ali, cara, a gente sempre quis ter uma estrutura de empresa, assim, sabe? De ter várias... A gente sempre não quis colocar todos os ovos num cesto só, e por mais que isso tenha nos causado dificuldades, às vezes de grana, entendeu? De não viver tão bem como a gente achava que poderia ser. Às vezes a gente fica pensando, se a gente ficasse vendendo post e fazendo live pros outros e tal, não sei o quê, a gente poderia estar numa boa.
Mas aí a gente, daqui a pouco, ia se olhar e tipo, tá, isso aqui vai acabar, sabe? Então a gente, diversificar é uma coisa que a gente sempre tem em mente, sabe? Então a gente faz várias coisas, né? Tem uma outra empresa, tem outros braços ali, né? Mas é uma ideia nossa, não tô dizendo que existe certo ou errado, assim, entendeu? Eu só acho que a gente não é tão conhecido quanto os guris também, não, né? Quanto a Bárbara, não é tão famoso. O nosso público é diferente, né? O bairrista sempre foi uma coisa que ele não vai extrapolar certas bolhas, mas as pessoas que estão ali são fiéis, a gente vê gente que acompanha nosso conteúdo, né? Que é constante, assim, né? A gente tem números bons em redes sociais, tipo assim, o nosso principal negócio sempre foi texto, né? E áudio, né? Nós, o Edu e eu, assim, as pessoas, nós que estamos ali, a gente não é, assim, despojado, sabe? A gente não teve essa expertise de rádio, de fazer coisas, assim, sabe? Eu, por exemplo, agora eu consigo fazer um pouco, assim, perdi um pouco da timidez de gravar um vídeo mostrando minha cara, assim, sabe? A gente nunca foi essas pessoas, assim, boas, né? A gente sempre foi mais de texto, né? Eu principalmente, né? Então, para nós sempre foi um pouco diferente. E aí, como eu disse, a gente sempre teve essa ideia de ser meio que um povo com vários tentáculos ali, várias cestas ali com os ovos distribuídos, porque quando a gente deixou tudo todos os ovos numa cesta só, né, que foi quando a gente estava na RBS, uma hora esse cesto cedeu e quebrou tudo, né? E a gente ficou sem nada, então a gente aprendeu a lição, tipo assim, cara, nós precisamos diversificar. Nós temos nosso site ali que gera grana em acesso, né? Nós temos os podcasts que a gente faz, aí tem a transmissão de futebol que a gente faz, que é uma outra coisa, aí tem live que a gente faz para os outros, né? Aí tem algumas consultorias que a gente faz também. Então a gente, né? Mas é uma escolha nossa mesmo, assim, de realmente, né, entender também o nosso negócio, né, cara? A gente também não vai atrair, não vai chegar que nem o Duda, né, que nem o Potter, levar uma multidão conosco, né? A gente nunca teve uma multidão nos seguindo, né, assim, nós, né, as pessoas gostam muito do bairrista, né, da marca ali, do nome, né, mas nós não somos pessoas tão famosas a esse ponto. Então foi meio que pra nós assim, acho que esse movimento que rolou da galera sair e fazer sozinha, eu acho que ainda tá rolando, sabe, não buferizou tudo ainda, sabe. Acho que vai render, assim, acho que vai ser bom pro mercado. Eu acredito que esses nomes, assim, fora, né, das marcas, assim, apesar de que algumas pessoas, às vezes, até sentem saudade um pouco das marcas, né, de estar embaixo de um grande guarda-chuva, eu sinto um pouco isso, assim, porque realmente é mais fácil, né, cara? Vende mais fácil, né, não precisa estar se preocupando em testar o zoom e conectar tudo, né, tu dá um estalo de dedos e tá tudo no ar, tudo pronto. Né, para vender, tem alguém vendendo. Eu entendo a facilidade, assim. Mas, por outro lado, também tu perde um pouco da tua autonomia, um pouco do teu tempo, né? Tu fica meio que refém desse negócio que daqui a pouco ele pode te cuspir fora de novo, né? Então, como eu disse no começo, assim, para nós, ter diversificado, né? Não depender só de uma coisa, assim. Consolidar o nosso nome. A gente passou por uma turbulência forte e o Bairrista seguiu vivo e melhorou. Então, para nós, assim, tipo, esse é o formato de negócio que pra gente funciona. Pra gente colar em alguma marca de novo ou trazer alguém para dentro, um sócio, alguma coisa assim, vai ter que ser uma coisa muito boa, assim, sabe? Muito bem estudada, muito bem conversada, porque a gente teve uma experiência que foi boa, mas foi efêmera, sabe? E o final foi amargo, assim. Por um período... O Bairrista, até no momento que teve a permanência de um período de... Quantas vezes eu vou falar período, será que você fala? Mas o Caixa Preta gravou, né, nos estúdios de vocês. Sim. Por um tempo. E Sim. teve também a Bárbara com a Juju uma época, achei alguns sinônimos. E esteve no pensamento de vocês ser um hub de comunicação, porque eu digo assim, de longe de quem estava já produzindo conteúdo e principalmente antes mesmo de consumir antes mesmo de produzir, já consumindo, eu enxergava, poxa, será que eles estão pensando, será que eles estão cogitando e será que faz parte desse novo guarda-chuva? Porque, que nem tu falou, como eu trabalhava no interior, eu sabia que vocês transmitiam também, que não era só podcast, que não era só o site, que não era só rede social, e eu comecei a enxergar isso. Passou por vocês essa expertise também de daqui a pouco, pô, tá aí uma outra alternativa? Passou, a gente tinha esse plano aí,
Mas por diversas razões não aconteceu. Não foi só um motivo, assim, vários motivos acabou não acontecendo. Na real, sim, cara, o que aconteceu, tá? Depois de 2017, quando a gente ficou independente ali e tal, a gente começou a falar, a ser mais factual, assim, né? Fomos pro esporte, que a gente não tinha muita grana, não tinha muita equipe, porque a gente pensou, o que chama muita atenção aqui? Grêmio Inter, né? Então vamos cobrir Grêmio Inter. Aí isso ajudou a gente a ter audiência, público, né? Constância ali, tinha conteúdo também, porque o futebol, cara, é uma loucura, né? O futebol nem... Quando não tem jogo, tem alguma coisa acontecendo, fulano é demitido, o jogador não sei o quê, vai vir, vai embora, papapá. Então o futebol não para, né? Então a gente fez isso. A nossa ideia sempre foi ter uma redação com o site funcionando, conteúdo de todo o estado, e era um projeto que a gente tinha para a Gaúcha, a gente quer fazer isso no nosso negócio, que é um projeto similar da Jovem Pan, sem o conteúdo golpista, claro. Que é a nossa ideia era botar toda a programação da Gaúcha em vídeo, como se fosse um canal de TV. Aí foi interrompido lá, a gente saiu e tal, né, não aconteceu. E a nossa ideia era fazer isso pra gente. Só que, cara, né, tem uma programação diária, tem que ter muita gente envolvida. Então a gente foi por esse caminho das lives, dos podcasts e tal. A gente já teve... Depois as coisas começaram a melhorar, a gente conversou até... Deu uma pesquisada em estações, de repente pegar uma rádio, uma FM, alguma coisa assim. Daí demos um passo atrás de novo, aí veio a pandemia e tudo parou, né? Então, aí quando a gente volta da pandemia, a gente precisa de conteúdo, né? E aí as gurias vieram conosco, trabalhar conosco, os guris estavam precisando de um lugar ali. Ali os guris eram um negócio diferente, né? Os guris estavam precisando de um lugar para fazer por um tempo, enquanto o estúdio deles ficava pronto e tal. E aí sempre teve tempo determinado, no caso deles. Assim. Os guris já iam fazer o negócio deles lá, e a gente, né, foi tudo numa boa, assim. Aí as gurias que estavam conosco, mesmo trabalhando conosco e tal, e aí deu um desentendimento entre elas lá, a gente não quis ficar no meio e, né, demos um passo atrás. E aí a gente voltou para essa nossa ideia, né, que sempre foi, assim, a nossa vontade, que era ir mais pro news, assim, sabe? E se puder ampliar isso, né, depois, então é uma parte do projeto, que a gente tirou um pouco o entretenimento, né, chamou gente para escrever conosco, para gerar conteúdo, né, o site voltou a ter mais movimentação e tal, a gente está né, postando muita coisa durante o dia, tal. A gente ainda não está fazendo conteúdo pro bairrista, além do Bebendo Falando, né, mas a ideia é que o canal do Bairrista vire, né, tenha alguma programação diária, né, em algum momento, né, parecido com que a gente, um pouco mais sério, né, e tal, que é aquele nosso projeto inicial, de ter uma programação diária. A gente já pensou em FM, já flertamos com algumas FM e tal. Parceria a gente não fez, não rolou também, porque parceria tem um horário aqui, um horário ali, a gente procurou alguns lugares pra gente ter, pelo menos assim, 12 horas de programação, a gente tocar isso, ou de repente alugar um FM, mas é realmente caro, né, uma operação que tem que ser muito estudada, né, então a gente tá vendo isso. E assim, e aí montar esse calendário aí, sei lá, das 6 da manhã às 8 da noite, ter uma programação ao vivo, né, onde o cara possa ouvir, de repente no FM, assistir e ouvir no YouTube e tal, conteúdo ao vivo, assim, mas por agora, assim, a gente deu um passo atrás no entretenimento. A gente parou de transmitir futebol no Bairrista também, porque estava muito pesado com as transmissões. Como eu te disse, ano passado a gente transmitiu quase 520 jogos no ano, né? Foram 4 competições aqui, 4 em Santa Catarina, mais alguns eventos que a gente faz, né? Nos contratam para fazer uma live, alguma coisa assim. Então a gente tirou o futebol de dentro do Bairrista. O entretenimento a gente postou, não funcionou, a gente deu um passo atrás também, e a gente voltou a investir no nosso Big Bang ali, né, que é texto, né, a galera mais se identifica com o Bairrista, né, texto e tal. E aí, em paralelo, eu faço o Bebendo Falando, a gente faz o Quase Feliz, mas faz o Quase Feliz num canal separado dele, que é uma coisa também que a gente adora fazer, que é ficar falando bobagem. Aí a gente, é um desafogo ali nosso, como a gente fazia na Gaúcha, o Edu e eu.
mais o Cosmo, a gente fala umas bobagens ali, umas brincadeiras, 1 hora por dia, grava e tal, ao vivo. Mas o plano é esse, assim, a gente, daqui a alguns anos, tá num local só nosso, com redação funcionando full, assim, programação, de repente no YouTube ao vivo, e se for bom, se funcionar, um FM também. Já fudeu. Tornar efetivamente um veículo de comunicação. Exato. Que é o que brinca. Mas é algo, cara, assim, sendo otimista, é um negócio, sei lá, para 10 anos, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho que é um negócio que a gente adiou por alguns motivos, né? Por pandemia, no começo por falta de grana para ter uma equipe maior. Enfim, alguns motivos nos fizeram adiar. Mas, sabe quando parece que tu tá relutando com o teu destino, assim, tu tá tudo te dizendo para fazer algo e tu, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer futebol, papapá. E agora a gente parece que realmente aceitou, né, que a gente primeiro escreve e depois fala, digamos assim. Os crentes que estão nos acompanhando até aqui diriam que vocês profetizaram lá no início, que diziam já sobre um grande grupo de comunicação. Talvez possa ser, né, o destino de vocês. Esse negócio é muito curioso, porque, como eu disse antes, sempre foi uma piada. A gente fazia umas piadas, escrevia coisas, não, aqui na redação, os nossos 30 jornalistas, que eram uma pessoa, 2 pessoas. Nunca teve, sabe? A gente aí dizia que tinha... Aí uma vez o Marenco, cara, o Marenco é um doido. Ele gravou um disco totalmente independente e aí ele botou atrás do disco Bairrista Gravaciones, como se a gente tivesse uma gravadora, sabe? Tudo era, sabe, um imaginário, assim, coletivo. E agora, depois de um tempo, a gente, né, começou a fazer isso, assim. Por isso que é bom essas rupturas também, né? A disrupção que tu falou lá no início, né? Uma bela frase, assim. Se a gente tivesse ficado mais tempo junto da RBS, lá a gente estaria, de repente, fazendo muita coisa para um negócio que não era nosso, sabe? A gente precisava sair mesmo, assim, sabe? Talvez não tão exauridos como a gente foi, né? Nessa finaleira, assim. Podia ter sido um divórcio amigável, né? Onde a gente pudesse visitar os filhos de vez em quando e não ser mandado embora de casa. Mas, sabe? Mas precisou dessa rachadura pra gente... Tá, cara, olha só. Esse negócio é nosso, entendeu? Nós temos que cuidar... Primeiro a gente tem que fazer as coisas pra gente, né? E a gente tava fazendo muito pros outros, assim. Claro, era uma coisa que rendia dinheiro, mas era efêmero, porque não era nosso, né? Então a gente entendeu isso. Tipo assim, cara, vamos fazer pra gente e tal. E aí veio um processo de, primeiro, botar a casa em ordem, né? Se assentar e resolver todas as pendengas que tinha e cuidar da nossa vida, porque a gente precisa viver. Depois começou, começou a melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aí teve erros e acertos também, né? A parte do futebol foi um acerto, o Bebendo Falando é um acerto, né? Ter transmitido futebol no Bairrista por um tempo foi acerto, mas depois foi erro, né? A gente tava muito desgastado. Cara, teve dias que eu comentava um jogo à tarde, um jogo à noite, sabe? 2 jogos à tarde, um jogo à noite. E aí teve um tempo que a gente começou a ajudar o Baldasso com as lives, e aí rodada final é todos os jogos ao mesmo tempo. Teve um dia que a gente fez, sei lá, 10 jogos ao mesmo tempo, mais o Baldasso, ajudando a live do Baldasso, entre 4 e 5, era uma maluquice nossa, sabe? A gente não tem mais saúde pra isso, né? Então aí a gente falou, agora vamos organizar de novo, né? Então nós paramos de transmitir futebol, agora nós vamos, né, no Bairrista, né, fazer Grêmio Inter e tal, jornada. Corte o entretenimento, não funcionou, era uma ideia, não funcionou, papapá. E assim a gente vai indo, cara. A gente ninguém sabe de tudo aqui, né? A gente vai errando e acertando, tentando, né? A gente tem uma ideia, a gente tem algumas coisas que nos dão um caminho, um norte, né? Alguma coisa a gente aprendeu também nesse caminho. Mas é isso, cara. Assim, a gente entendeu também que o tempo precisa correr, algumas coisas precisam acontecer, né? Algumas lições precisam ser tiradas, tu precisa dar uma chafurdada no cocô também, né? Roer um osso. E aí tu vai te reinventando, vai crescendo, vai vendo o que funciona e o que não funciona. Mas principalmente, assim, os piores momentos nossos foi quando a gente se afastou da nossa essência, assim, que é nós dois, o Edu e eu, pensando, criando, né, passando boa parte do dia junto, se falando quando não tá, né, mais no trabalho, pesquisando coisa, pesquisando referência, lendo, sendo impactado também, né,
um casezaço agora, que a gente se inspira muito, Metrópolis também, né? Que é uma coisa que, é uma redação independente, assim, né? Forte, né? Agora, hoje abriu uma sucursal em São Paulo, então é um exemplo pra gente. Acho que a gente perdeu tempo fazendo algumas coisas que a gente nem queria fazer ou não gostava de fazer, mas teve acertos também, e isso acaba, né? De uma maneira geral, esse suco aí, né? Vai aprendendo aí a tirar essa polpa, né? Sim. A ver o que é bom, o que é ruim. Claro, o Bairrista é mais de uma década de projeto, e eu sei que o CPF Júnior Maiká se confunde com o CNPJ do Bairrista no sentido da história, né? Porque tem um cara que não tem nem 40 anos, então uma grande parte da tua vida, digamos assim, de produção, de trabalho, ela é dedicada a isso. Mas nós temos um quadro aqui que ele se intitula Olha Isso, né? Só nesse papo tem um Olha Isso, que inicialmente era uma espécie de uma indicação, né, boa, de algo assim, mas ficava muito assim, uma série, um filme. Eu sou o chato dos documentários. Então eu quero que tu fale um documentário, mas como Olha Isso, ele tomou um outro caminho, ele vai ser a rodada dupla, vai ser uma indicação tua, pode ser um documentário, só que a outra vai ser o Olha Isso, que isso tá distante de acontecer, tá? Mas quando o Júnior Maiká falecer, ao lado da tua cova, do teu caixão, da tua... Não, tá longe de acontecer, mas vai acontecer. Demais. Tá cedo, mas vai acontecer. Não vai, o Google tá trabalhando aí na vida eterna. Quando tiver 170 anos. Um chip que vai rejuvenescer os órgãos. Pode ser, Benjamin Ou fazer um download da minha cabeça, me congelar o corpo. E transportar pra outro. Carrega, pode ser. Vai levar a memória RAM pra um outro ser humano, né, que tá incubado. Mas se acontecer, né, essa fatalidade um dia, o que tu quer, além da indicação, o que tu quer que o Júnior Maiká seja lembrado? Puta que o pariu, velho. Bah, cara. Começa pela indicação do documentário enquanto tu pensa, né? Vai ser. Até esqueci o que eu ia falar. Cara, é uma indicação geral, qualquer coisa assim? Pode ser. Tá, então eu vou falar documentário, pode ser. Não, eu vou falar um disco então. Tá. Como a gente perdeu o Bebeto Alves recentemente. Que morava aqui. Cara, eu vou dizer pra vocês, tá? Existe um disco chamado Mandando Lenha. Mandando Lenha são letras do Mauro Moraes, né? Cara, um gênio, um dos maiores compositores da história do universo todo. Escreveu Milonga Abaixo do Mau Tempo, Tchau Ameceiro, muita coisa que a gente canta e né, as pessoas cantam e não sabem. O Mauro naquela época não cantava, e ele deu todas as músicas dele pro Bebeto cantar, e é um disco, um CD de 95, 96, Mandando Lenha é uma música também que tá no disco. Cara, é um disco incrível. Eu sou chato com esse disco, eu falo pra todo mundo. Um cara me viu falando tantas vezes no Twitter, ele me mandou pelo correio um CD de presente lá de Pelotas. Mimoso, eu não conheço o cara, ele mandou o CD, pediu o endereço, me mandou o CD, que ele achou numa loja, me mandou, comprou e tal. Tem no Spotify. Cara, é o Bebeto Alves, é o Lúcio Anel, que é um gênio do violão, um cara que ensinou e a mandou a tocar, né? Ele é argentino, mas está no Rio Grande do Sul há muito tempo. E o Clóvis Freire, Clóvis Boca Freire, que toca o baixo acústico aquele. Cara, tem 2 instrumentos e o Bebeto, e parece que tem 50 pessoas tocando nesse disco. E o Mauro é um compositor incrível, ele é um compositor que é tradicionalista, nativista, chama como queira, assim, mas ele é um cara extremamente impactado por outras coisas, Chico Buarque, ele fala da cidade, ele não, né, cara, é um negócio assim, e esse CD, assim, cara, se esses caras tivessem gravado esse disco em Sorocaba, em Campos do Jordão, em Búzios, esse CD, ele seria histórico no Brasil. É mais uma vítima ou não também, mas enfim. Mas é mais uma coisa que ficou escondida por estar aqui no Rio Grande do Sul, longe mais das outras capitais. Assim. Mandando Lenha é um disco incrível, lindo. Toda vez que eu encontro com o Mauro, eu choro, não sei porquê, não consigo me conter. Ele é um cara... E o Mauro é um artista extremamente honesto. É um dos poucos artistas que canta e escreve o que vive, assim, não é um personagem, né? Ele é realmente aquilo. Então, assim, cara, ouçam o Mandando Lenha, é um negócio pra tu ouvir, assim, 1 milhão de vezes sem enjoar, né? Ouve no trabalho, ouve no carro, ouve no fone. É um disco,
cara, histórico, incrível, assim, eu não me canso desse disco. E o Bebeto, né, que também, né, é de Uruguaiana, assim como o Mauro, né, e que nos deixou agora há pouco e tal, e foi ele que botou, o Mauro não cantava nessa época, agora o Mauro canta também, e aí o Bebeto gravou todas as vozes do disco, então também fica com uma homenagem ao Bebeto, né, que nos deixou aí muito cedo, né, muito cedo, 68 tá muito cedo. É verdade, mandando lenha, portanto. Mandando lenha. O álbum. E End, na suposta cova. Tu diz a... Não precisa ser uma... Não precisa ser uma frase. Pode ser o cara... No meu epitáfio vai estar assim, vou, mas não queria. Assim, vou a contragosto. Cara, eu acho assim, eu quero um... Eu realmente fico desconfortável, assim, falando da morte, assim, que eu tenho muito medo da morte. E quando o cara fala da morte em público, parece que chama, né? Aí o cara, daqui a pouco o cara morre e os caras, olha o que ele falou no Olhos Papo 3 dias antes de morrer. Sabe? Né? Não, por favor. Porra, ainda não! Né? Cara, eu acho que eu sou um bom amigo, quero ser um bom pai, ser um bom companheiro, um bom marido, né? Um bom profissional. Acho que, cara, ter um monte de amigo e gente... Não quero ninguém chorando também. Eu quero velório de sambista. Quero chopp, cerveja e toca um samba pra galera. Quero ninguém chorando, assim. Quero as pessoas com boas memórias minhas aí. Cara, é certa, né? Não tem jeito, assim. A gente tem... Né? Cada um carrega uma bagagem, traz alguma coisa, né? Algum trauma que nem sabe que tem, né? E só o tempo vai nos aperfeiçoando, digamos assim, né? Não tem como chegar na perfeição, mas a gente vai melhorando. Eu acredito que a gente vai melhorando ao longo do tempo, né? Apesar de ser velho, também pode acumular burrice, né? Não é só experiência, né? Senão tu tá aí rezando aí pros quartel, enfim. Então, assim, cara, eu acho que na lápide tá assim, né? Vou, mas eu não... Vou, mas é contra gosto. E acho que é isso, cara, assim, o primordial pra mim, assim, é que meus amigos, minha filha, minha mulher pensem em mim com saúde. Também não quero ir antes deles, né? E depois deles, né? Não quero ficar viúvo, não quero... Quero ir antes. Eu vou ir antes, né? E do jeito que eu tô me alimentando mal, não vai demorar muito também. Eu vou avisando vocês, né? Somos dois. Então, assim, cara, os meus amigos, minha família, lembrar de mim com um sentimento bom. Pá, que pergunta. Vai tomar banho. Puta, eu odeio falar disso, cara. Eu odeio entrar em avião, assim. Coisa boa, eu adoro de constranger. Caralho. Isso é um negócio muito ruim. Eu acho que chama, né? Eu não gosto de falar de morte, chama a morte. Não chama. Que nem esses dias, eu andei de função do trabalho, andei nesses aviãozinhos de 4 lugares só, sabe? Mas nem andei 2 vezes. Só se eu tiver que buscar um órgão pra me transplantar, assim. Mas, cara... Por lazer eu não entro. É que era o avião do cara... Eu não entendo porra nenhuma disso aí, mas parecia ser muito bom, tá ligado? Porque não balançava nada o bagulho. Eu vou te dizer, talvez o cara, sei lá, um Latam da vida aí balança mais que aquela merda. Sim. Mas, lógico, a gente só voa nesses teco-teco aí no dia que não tem uma nuvem no céu, que não tem nada. Mas eu fui pela curiosidade, assim. Foi essa legal, curiosidade eu não tenho, não. Foi tri. Eu mesmo um aviãozinho comercial, quando entro numa turbulência, assim, cara, minha mão fica transbordando, assim, de suor, assim, automático, assim, cara. Por mais que eu veja lá o Aviões e Músicas, lá, o Lito lá falando, cara, turbulência é uma coisa normal, não sei o quê. Cara, é inconsciente, assim, sabe? Porque eu associo o avião com a morte, sabe? É o mais apesar de eu fazer várias coisas durante o dia que cara, nós somos uma estrutura complexa com uma casca frágil, tá ligado? Se eu te der um soco bem dado agora, talvez eu te mate. É bem possível. Sabe, entendeu? Ainda mais que eu vou bater na quina aqui depois. Tu pode pegar essa cadeira aqui e me derrubar agora. Sabe, é muito... A gente é uma coisa muito... Uma estrutura muito complexa, né? De órgãos e não sei o que e tal. E é uma casca frágil, assim, sabe? Vulnerável a tudo, assim. Aí tu come um nugget aí, tu, ultraprocessado, não sei o quê. Aí, toma um refri com muito açúcar e tal, não sei o quê, papapá. Aí fuma, não sei o quê. Então, tu tá toda hora sendo impactado por merda, sabe? O ar tá poluído, Covid, gripe, não sei o quê, papapá. Porra, é foda, sabe? Tu tá sempre... Eu penso muito nisso, cara. Eu tenho...
seríssimos problemas, assim, sérias dificuldades em aceitar e entender a vida e a morte, assim, sabe? Eu não cheguei nesse... Isso não é um negócio bom pra mim, assim, sabe? Pensar nisso, ou eu não processo isso bem, assim. Às vezes eu acordo de madrugada e vou morrer. Aí pego o telefone e me distraio, tá ligado? Vou olhar alguma coisa, assim, no meio da madrugada, já faço alguma coisa de trabalho, alguma coisa assim, porque eu não me acertei ainda, entendeu? E agora eu sempre fui muito crente, né, cara? Porque o crente é o cara que tem medo de morrer, né? Claro. O cara reza em avião e tal. E eu tô numa fase meio ateu agora, assim, sabe? Tô numa fase meio descrente, assim. E aí eu tô numa crise existencial, entendeu? Será que tem algo depois? E será que eu tô rateando em não acreditar mais, tá ligado? E tu fica assim, porra, e o que vai ser? O que vai acontecer? É um negócio pesado, assim. Então Porra, essa pergunta foi foda, velho. Basta. Não precisava dessa última. E com o homem que tem medo da morte, muita. Encerramos mais uma edição. Tem uma música linda do Gilberto Gil, né? Okay. Que Não Tenho Medo da Morte, o nome da música. Ele dá vários sinônimos, né? Não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer, sabe? Cara, o Gil é um gênio, né? Então, é uma letra... Ouçam, né? Depois de terminar aqui no Spotify ou no YouTube, vai ouvir. É uma música bem contemplativa, assim, né? E genial, né? Como tudo que o Gil faz. E o nome da música é Não Tenho Medo da Morte. Assim. É foda. Então tu não concorda com o Cazuza, que viu a cara da morte e ela estava viva. Cara, na verdade eu concordo, porque a morte tá viva, né? Ela tá nos açoitando toda hora, tá toda hora nos querendo levar. Quando tu fuma um cigarro, toma um refrigerante, come uma costela bem gorda, né? Tá diminuindo uns minutos. Porra, a salsicha te toma 15 minutos, eu já tô devendo umas 2 horas, eu amo cachorro quente. Pai, eu não sou muito. Dizem que a salsicha te toma 15 minutos de vida, né? 15 minutos. Então eu já tô devendo, porra, eu já tô negativo nessa conta aí. Tô no vermelho já. Eu como de cachorro quente. Eu como salsicha crua. E a fritura? Eu me alimento muito mal, cara. Eu sou muito guloso e muito preguiçoso. Tu come salada? Eu como salada, mas é assim, tem que estar ali por perto, eu não faço. Tu acredita que eu nunca comi salada? Talvez eu vá antes no teu funeral do que no meu. Eu nunca comi salada. Sério? Eu vou fazer 32 anos. Tem paladar infantil? Sim, no dia 15 de novembro, agora, semana que vem. A minha mulher tinha. Eu peguei ela no... Minha mulher só comia carne bem passada, massa e queijo. Eu falei assim, porra, tu é uma mulher tão inteligente, né? Uma pessoa tão inteligente não pode não provar as outras coisas. Eu fui não sou nem mulher nem inteligente, então já fui. Não, tu é um cara inteligente, pô. Tu não vai poder passar a tua vida sem provar um brócoli. Eu provei uma salada Caesar. Eu provei um brócoli nesses assados aí que eles estão fazendo agora na grelha. Mas isso vai com azeite, assim, ó, tapando de azeite. Assim, a forma como foi apresentado o alface cru, uma folha desse tamanho, também não foi muito legal, né? Mas agora tem outras maneiras de comer salada. Nem no X. Nem no X eu tiro. É pão, carne e queijo. É. Pepino, bacon. Pepino vai. Não, pepininho vai, o picles vai, né? O teu problema é com a folha. Alface, tomate rúcula. também não dá. Também. Rúcula no galeto, nada. Assim, tem tempero verde, o negócio vai, tá ligado? Fruta eu gosto, de quase todas. Aí já talvez dá uma compensadinha, assim. Fruta é bom também. Mas fritura na minuta full time, eu tô lá em Porto, eu varro Andradas ali, só na minuta todo dia. Só no vinho frito, a gema em cima do arroz. Molinho, ele dá uma cavada em cima. E a batata é bom, né, cara? Eu comi umas batatas fritas de vir pra cá. E um frango empanado. Isso aí. Um bico de galinha dentro do frango empanado ou era peito? Não, é um peitola. Bom, porque senão aqueles que o cara compra congelado no mercado tem merda de galinha junto. bico, pata, é sério, pode pesquisar. Pesquisa o que tem dentro do nugget. Tem bico de galinha, tem pata, tem unha, tem, sei lá, lixo, sacola. O nugget não me pega muito, mas o franguinho empanadinho, assim, meio coisado é bom. Mas é foda, cara. E outra, é prático, né? Muito prático. Cara, com filho... Air fryer hoje em dia. Não toca ali. Com filho, cara, se der pra jantar, tá bom. Pede qualquer coisa, o que vem mais rápido. X, McDonald's, sei lá. É muito louco, cara. Gerar uma criança é muito louco, assim. Cuidar de uma criança.
Te suga a energia de uma maneira, assim, surreal, meu. Só que eu sempre fui um notívago, sabe? Eu adoro a madrugada. E sempre gostei de dormir tarde, sabe? Gostava de ficar sozinho. Madrugada, geralmente o cara fica sozinho, né? Para as pessoas que são notívagas como eu, assim, que ficavam até tarde, assim. A certo ponto, as pessoas vão dormir, eu ficava lendo, vendo TV, né? Eu tenho uma resistência forte pro sono. Agora eu só quero deitar e dormir, sabe? No domingo que a gente trabalhou no Grenal lá do Gaúcho, final do Gauchão Feminino, cara, 9h30 eu tava dormindo. Eu acordei de madrugada, falei, cara, tá amanhecendo. Eu era 2 da manhã, e dormi de novo até amanhecer. Dormi 10 horas. Dormi 12 horas, dormi das 9 às 9. E tu mudou 100% de pessoa depois desses 2 anos de Nossa, sou outra pessoa. Ser pai é um altruísmo, assim, que eu não sabia que eu tinha, sabe? Como eu não tive relação com meu pai, né? Então eu faço questão de viver essa relação, mesmo que seja no sentido inverso, né? Agora eu sou o pai, e é muito louco. Eu quando me ouço falando, ou me olho no espelho, assim, eu me vejo com 10 anos, sabe? Pegando a bola e indo jogar na casa do meu amigo, louco pra ir no Olímpico ver o Grêmio jogar, sabe? Jogando videogame em casa. Eu ainda, na minha cabeça, eu sou aquela pessoa ainda, né? E agora tem uma pessoa que me chama de pai, sabe? É um negócio absurdo, assim. E é um negócio assim, tu tá com namorada, casado, sozinho, sem filho, cara, tu vai te esforçar pra dar certo aquilo ali, mas assim, cara, acabou, entendeu? Ninguém morre disso, sabe? As pessoas casam, descasam e tal, não sei o quê, e vivem, e grana é a mesma coisa, entendeu? Tu tem um desprendimento pra tudo, assim, sabe? Pro tempo, vou dormir tarde, mas vou acordar meio-dia, sabe? Ou grana, assim, vou comprar esse PlayStation 5, vou comprar o tênis que eu quero, coisa assim, sabe? E aí pelo menos pra mim, né, cara, foi uma virada de chave, assim, imensa, do tipo assim, cara, toda essa estrutura depende de mim, da minha mulher, mas, né, no meu caso, eu tenho que fazer a minha parte pra isso todo funcionar, sabe? E, cara, criança, desde o sono, entendeu? A criança acorda às 6 da manhã, pronta pra tocar fogo no mundo, sabe? A criança não acorda e, vou botar no Bom Dia Rio Grande, passar um café, sabe? Escovar os dedos, lavar o rosto. Cara, a criança acorda, se tu largar ela na Disney às 6 da manhã, ela vai correr a Disney inteira, né? E assim com tudo, com grana, com tempo, né? Prioridade total, meu, assim, tenho várias atividades, assim, né? Conheço muita gente. Graças a Deus tenho muitos amigos, bons amigos. Então tem samba ali, tem futebol, tem happy hour, não sei o quê. Fui cortando tudo, assim, sabe? Vou jogar minha bola de vez em quando, encontro os amigos pontualmente, assim. Como somos só nós dois, né? Com a nossa filha, assim. Sem parentes por perto. Então tudo depende da gente, né, cara? Então E assim, às vezes quero terminar de ver esse filme, quero ver uma série, quero ver esse jogo, não sei o quê, mas tu pensa, cara, de manhã eu tenho que estar pronto, sabe? Sábado, 6h30 da manhã, a casa tá funcionando, todo mundo tomando café, né? Banho tomado, aquela coisa toda. E aí, no meu caso, que não tive essa figura paterna, não aprendi, tô longe ainda de aprender, mas tô no primeiro semestre, tô no 4º semestre aí dessa faculdade. Introdução ao pai. Exatamente, de ser o cara, né, que ela vai olhar e vai, cara, esse cara aqui tem que ser a minha referência. Então, ainda tô ruminando muita coisa e tal, né, foi um período muito louco de pandemia, né, que envolveu toda essa gestação, assim, também. Mas, cara, não tava nos meus planos, mas foi, cara, a coisa mais incrível, assim. Quando meus amigos me perguntam alguma coisa, eu digo assim, cara, sobre ter filho, eu falei, não tenha filho. Não tenha filho. Mas se tiver, meu parceiro, te gruda, assim, aproveita, sabe? Seja o cara. Aí eu falo, não tenha. Vai perder teu futebol, não vai poder ir no jogo do Grêmio, chegar meio-dia pro jogo 10 da noite, comer churrasco, voltar bêbado, não vai poder dirigir meio tchuco que os caras fazem, né? Tu tem que estar vivo. Tem que estar vivo, tem que estar bem, tem que estar ativo. Então eu falo pros caras, não tenha filho, mas se tiver, cara, seja o cara, assim, porque senão não vai valer a pena também, né?
assim... E ele adiante de tu longe. recupera um pouquinho, né? Ela vai estar maior, tu vai conseguir aos pouquinhos fazer algumas não, coisas depois a mais. passa, sim. Mas eu acho que esse tratamento de choque, pra mim, foi importante, assim, sabe? Ver como é tudo isso, assim, sabe? E ter visto o que a minha mãe passou praticamente sozinha comigo, né? Eu não sei como ela conseguiu, assim. Eu tenho imagens da minha mãe me carregando no colo com 3, 4 anos pra ir no médico, de madrugada, de ônibus, sabe? Que a gente não tinha carro, minha mãe não dirige e tal. E, tipo, como é que ela fez isso, tá ligado? A mulher é a mãe... Porque pai é a fuder, sabe? O pai a gente ia... Eu vi isso de perto, sabe? Eu tô nesse processo, assim. Cara, a mãe, a barriga cresceu, a criança mexeu. Ela se torna mãe no momento que ela começou a gerar, sabe? Ela vira mãe, assim. Tu vê a mulher aflorando, assim. Não que a mulher não seja forte antes de ser mãe, sabe? Mas, assim, eu penso muito na minha mãe, assim. Como é que ela fez isso, cara? Sem muita grana, trabalhando, sabe? Minha avó ajudando, meu avô e tal. Às vezes cuidavam de mim durante o dia, papapá. Como é que ela fez isso, cara? Como é que ela me levava no Conceição com crise de asma e no dia de manhã trabalhar? E eu, às vezes, não consigo acordar, e nós somos em 2, aí o cara aproveita, dorme um pouquinho mais e tal. Que isso, cara, sabe? Então, tipo assim, é um choque, assim. Ter filho é um terremoto, assim, abre uma fenda na tua vida, assim, e tu cai pra dentro da realidade, assim, tu aprende tudo que tu não vai aprender, assim. Por isso que eu digo, não tenha filhos, mas se tiver, vai fundo, aproveita. Sensacional, meu amigo, meus amigos que estiveram até aqui. Isso que é água, era água energético. É água. Imagina se eu tivesse bebido, aí é 5 da manhã. Cara, com esse depoimento muito legal e que, cara, se assemelha, muito doido assim, porque se assemelha com o que o Pedro Espinosa falou sentado no teu lugar aqui, porque ele passou uma situação muito semelhante também, de um pai não presente, no caso dele especificamente, né? E dele também pai e transportando essa carga de emoção que tu passou aqui ao falar disso, ao falar do quanto isso mudou a vida dele, ao falar de quanto ele quer ser o que ele não teve. Essa é a frase, é exatamente essa frase, assim. E por não ter tido, tu não sabe como é que é também. Não tem a referência, sabe? E aí tu vai aprendendo, acertando e errando. E uma responsa ainda maior pra quem teve, como o meu caso, como alguns outros amigos tiveram aqui, pra ser também foda. Cara, eu falei brincando aqui, eu não tô cagando regra pra ninguém, assim, eu falo da minha... Não, mas é do caralho. Sim, mas eu tô falando da minha experiência total, assim, cara, pra mim tem que ser assim, sabe? É um pacto mesmo, assim. Se não for assim, talvez eu não tenha motivo nem pra estar vivo mais, sabe? Tipo assim, nada mais importa, assim, né? O resto é o resto, assim, a prioridade é esse núcleo familiar meu, assim. Então, tu vai aprendendo, vai cortando coisas, né? Vai deixando outras de lado, outras tu agrega e tal. Mas é por isso que eu falo de essa piada de não ter, mas se tiver, sabe? Porque pra mim é isso, assim. Ou é tudo ou é nada, assim. Eu quero o pacote todo, quero viver tudo, né? Perto, dentro de casa, no quarto ao lado, levar na escola, sabe? Dar bronca. Sem bater, né? Não se bate em criança. Mas então é isso, gente. E como a gente tá falando, a gente é a favor, e eu concordo com o Maiká, de se for pra ser, independentemente do que tu for, seja foda. E se tu não é foda, tu não te inscreve nesse canal, tu não dá o like e tu não ativa a notificação. Seu trouxa. Agora, se tu é um cara bala e teve até aqui, velho, faz isso, porque é de graça e faz com que a gente busque pessoas como o nosso querido Júnior Maiká do Bairrista. Obrigado, Maiká. Cara, obrigado mesmo. Brigadão pelo convite, desculpa a demora por ter vindo. Né? E assim... Tem um quê de agenda conturbada, mas eu também eu tenho uma dificuldade em, sabe, apesar de eu falar muito, assim, eu tenho uma timidez, assim, que às vezes na minha cabeça eu não sei se eu tenho algo pra falar, entendeu? Não sei se tem história pra contar, enfim. Então eu fico, às vezes é agenda mesmo, às vezes eu fujo, não é por mal, não é máscara, longe disso, pelo contrário. E obrigado, tô feliz de ter vindo mesmo, é sempre muito legal. Obrigado a todos que estiveram até aqui. Vocês sabem bem, nossos episódios saem nas segundas-feiras, a partir das 20 horas. Substituição, meus amigos. Troca, toda segunda-feira, a partir das 20 horas e de novo no nosso canal. Ative as notificações, se inscreve, dê o like, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe também o Bairrista, o Maiká. E até mais, até a próxima semana. Um abraço! Fechou. Fechou. Puxou?
Cara, Não alongou antes do jogo?